Estudo Bíblico Colossenses 3, versos 1 a 14. Como na carta aos Efésios, essa carta está dividida em doutrina e vida prática. A intenção de Paulo é mostrar a completa suficiência de Cristo e ensinar que a vida de cada cristão deve refletir isso. Se levarmos a sério o fato de vivermos a ressurreição de Cristo, devemos estar alinhados com a nossa posição, pois estamos enraizados nele, vivos nele, escondidos nele e completos nele. Portanto, devemos viver para ele. Falando em viver para Cristo, Paulo nos leva a pensar em nossos relacionamentos. Com Cristo, com a igreja local, com a família, no trabalho e com nós mesmos. Se o nosso relacionamento com Cristo não está mantido, é impossível termos relacionamentos bem-sucedidos em outras áreas de nossas vidas, porque se temos paz com Deus, consequentemente temos paz uns com os outros. Precisamos aplicar nossos corações nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai, porque já fomos ressuscitados com Ele. Se Cristo está lá no alto, nós também já estamos no reino. Essa é a fonte de nossa alegria. Temos dois endereços, o da nossa casa aqui e o endereço de Cristo. Onde será que nos sentimos mais à vontade? Aqui ou vivendo em Cristo? Isso é para pensarmos. Versos 2 e 3. O nosso relacionamento com Cristo é que vai modelar todos os nossos relacionamentos. Temos que olhar as pessoas com a perspectiva de Cristo, com o olhar de Cristo, pois estamos nele. O judaísmo foca em Jerusalém, o islamismo foca em Meca, mas a fé cristã focaliza o céu, porque é para lá que vamos, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Somos tão levados a pensar o tempo todo nas coisas desse mundo que esquecemos das coisas lá do céu. Temos outra natureza, outro endereço. Nossa casa está no céu. Sem ignorar o que se passa aqui embaixo, temos que focar nas coisas lá de cima. Deus nos chama para olhar para o alto. Deus mandou Abraão olhar para o céu. Abraão estava triste porque não tinha filhos. Já estava ficando velho e sua esposa era estéril. Mas Deus mandou Abraão contar as estrelas. Ele não mandou olhar para baixo e sim para o alto. Temos que olhar para cima e para frente. Foi assim que Jó venceu a dor dele. Jó olhou para cima, vendo a soberania de Deus. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó olhou para frente e disse: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida essa minha pele, então, fora da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. Jó 19, 25 a 27. Nós morremos e, ressuscitados em Cristo, desfrutamos de uma vida nova, uma vida escondida com Cristo em Deus. Por que essa vida nova está escondida com Cristo em Deus? Porque a união que existe entre Cristo e a sua igreja está escondida dos olhos dos homens e mulheres desse mundo. As pessoas do mundo não têm visão espiritual, não podem compreender nem pensar que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Verso 4. Aqui Paulo explica isso muito bem, completando seu pensamento. A nossa vida celeste está escondida aos olhos do mundo, mas quando Cristo se manifestar em glória, nós vamos também ser manifestos na sua glória com Ele. Então, se estamos escondidos com Ele, quando Ele se manifestar, todo o véu e o impedimento do mundo será tirado, e aí o mundo nos verá com o resplendor de Jesus. Versos 5 e 6. Paulo começa a exortar os irmãos dessa igreja a colocarem o coração nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele nos convida a pesquisarmos o nosso coração.
Se lá no céu não tem prostituição, então a prostituição tem que sair da nossa vida. Se estamos escondidos com Cristo em Deus e em Cristo não tem lascívia, avareza e etc., temos que tirar essas coisas de nossas vidas. Se Cristo está em nossa vida, então temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. É um ato voluntário. A decisão é de cada um. Nós temos que lutar e levar à morte tudo que está conectado com a morte. Se a impureza é um pecado, ela está conectada com a morte, então tem que morrer. E toda essa lista que Paulo nos dá tem que morrer em nós. Colocar o nosso coração nas coisas lá do alto e batalhar para jogar fora o que atrapalha o nosso crescimento espiritual tem que ser nosso objetivo. Temos que pisar firme e caminhar para o alvo. Verso 5. Temos que batalhar para esse versículo ser uma verdade em nossa vida. Fazer morrer a natureza terrena é decisão. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso em nós. É uma tomada de atitude pessoal. As coisas terrenas não vão desaparecer se nós não tomarmos a decisão de matar o mal que reside em nós, utilizando o poder que nos foi dispensado por Jesus Cristo. Jesus disse que nós receberíamos poder através do Espírito Santo. Então temos poder de matarmos aquilo que é pecado em nós, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus já nos trouxe a vida. Então temos que lutar para matar aquilo que nos separa de Deus. Curar enfermos e expulsar demônios são sinais que vão nos seguir. Mas o poder que nos foi dado por Jesus vai nos servir para vivermos a cada dia uma vida santa. O poder que vem sobre nós é para testemunharmos, e não podemos testemunhar de Cristo sem o Espírito Santo. E como é que podemos testemunhar de Cristo se a nossa vida não condiz com a vida de Jesus Cristo? Para algumas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. O nosso testemunho de vida é o que vai contar. E é pela nossa vida que elas vão ser atraídas para o Evangelho, pelo poder que existe na nossa qualidade de vida. A vontade de Deus é a nossa santificação. Nós estamos escondidos em Cristo, filiados através de Cristo e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Tudo é em Cristo. Fomos salvos do pecado, mas a raiz do pecado não saiu de nós. Então temos que buscar as coisas lá do alto, sondar o nosso coração e ficarmos atentos o tempo todo, vigiando em todo o tempo para não cairmos em tentação. Versos 6 e 7. Desobediência é caminho de maldição. Se o pecado fere a Deus, por que não nos dominamos se dizemos que amamos a Deus? A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus nos leva a refletir sobre o estilo de vida que levamos. A palavra de Deus continua com o mesmo poder da época de Jesus. Paulo está se referindo àqueles que continuam no pecado, mesmo conhecendo a Cristo. Deus nos ama e esse amor tem sido ferido, porque não fazemos tudo o que Ele nos manda fazer. Deus se opõe ao pecado. Quando permanecemos no pecado, estando no corpo, ferimos o corpo de Jesus Cristo. Deus não se alegra em punir, nem em trazer julgamento. Deus se alegra em perdoar o arrependido. Ele está dispensando o perdão para todos aqueles que confessam e se arrependem. Quando permanecemos no pecado, nossa alegria diminui, nosso crescimento paralisa, algo em nós vai morrendo, tudo espiritualmente esfria. Pecado é morte. Versos 7 a 10. Todos esses pecados que estão mencionados aqui têm o poder de destruir relacionamentos. Ninguém quer uma pessoa dessas por perto. Maledicente, mentirosa, iracunda. Essas coisas devem ser despojadas, rejeitadas, e não devemos deixar que elas continuem a fazer parte de nós. No verso 8, Paulo diz que não são práticas cristãs. Se não são cristãs, são demoníacas. Não podemos impedir que a ira chegue ao nosso coração, mas podemos impedir que ela se instale. Por isso, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Há pessoas que estão sempre se queixando dos outros,
que estão sempre falando mal dos outros. Cuidado com essas pessoas. A vida é decisão. Nós é que decidimos pela nossa vida. O pecado não desaparece sozinho de nossa vida. Nós é que temos que fazer uma guerra e rejeitar o pecado que está em nós. Nossa vida está sob o governo de Cristo e nossas decisões também. Se estamos em Cristo e Ele é santo, nós também temos que ser santos. A partir do verso 11, Paulo vai falar do relacionamento de Jesus com sua igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal, João 17, fala de unidade. É o desejo de Deus que haja unidade em sua igreja. Jesus viu a necessidade de unidade. A desunião não está apenas nas denominações. Dentro de uma igreja local, há muitas divisões. Não pode haver barreiras entre nenhum cristão. Aqui, Paulo fala de igualdade. Não importa a sua origem, não pode haver distinções raciais, religiosas, culturais, sociais, econômicas e de gênero entre cristãos. Versos 12 a 14. Paulo toma os títulos de Israel e os aplica à igreja. Pedro também nos dá esses títulos. Por isso não podemos mais ser o que éramos antes. Eleitos, santos e amados eram títulos que Deus dava a Israel, mas que agora são da igreja de Jesus Cristo. As mesmas qualidades que Deus pediu a Israel, Paulo pede à igreja. Deus queria que Israel fosse um exemplo para todas as nações. É como se Deus quisesse que Israel fosse um modelo para os gentios, para que todos vissem as bênçãos que Deus derramava sobre aquele povo, para que todas as nações olhassem para eles e dissessem: eu quero esse Deus. Mas sabemos que eles falharam. Agora, Paulo espera que os irmãos cristãos de Colossos, bem como todos nós, o Israel de Deus, não falhe. Ou seja, que todo mundo olhe para nós e veja Deus em nós, expressando a grandiosidade de Deus. Como isso é possível? Suportando uns aos outros em amor, dando suporte a quem precisa, estendendo a mão e ajudando o outro a caminhar, perdoando. O mundo não vai ver Cristo em nossas vidas se não levarmos uma vida santa, diferente. Verso 14. O amor tem que ser o vínculo da perfeição. Vínculo é o elo, é a ligação trazendo harmonia sobre toda desarmonia. Sobre todas as virtudes, coloque o amor, porque ele amarra e segura tudo com perfeição. De 3 a 15 ao 4, verso 1. Verso 15. O resultado inevitável de quem vive em Cristo é ter paz com essas pessoas. Temos que procurar um caminho de paz pensando: o que é bom para o reino? Se é bom para o reino, é bom para mim. Muitos acham que por causa de temperamento, cultura e experiências diferentes, não é possível vivermos em paz e do mesmo jeito. Mas o apóstolo Paulo disse que se vivemos no corpo, a paz é consequência. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Deixemos a palavra de Deus ficar à vontade e tomar a dianteira em nossa vida. Significa dizer que a palavra de Deus deve controlar todos os ministérios dentro da igreja e na hora do aconselhamento e da admoestação é a palavra que tem que ser o guia de todas as coisas. Ela é que tem que inundar o coração daquele que aconselha e admoesta. As canções que cantamos precisam conter a palavra de Deus. A palavra também tem que ser pregada através das canções. Todos os cânticos têm que estar alinhados com a palavra. Verso 17.
Ser cristão é um fato que só será manifestado no nosso estilo de vida se nossas palavras e ações forem feitas em Cristo. Essa é a característica do crente verdadeiro, fazer tudo em nome de Jesus. Somos controlados por um amor que não vem de nós, é dom de Deus. Versos 18 a 21. Paulo então começa a falar do relacionamento com a família. Fala a todos com os seus membros, esposa, submissão, maridos, amor e compreensão, filhos, obediência. Algumas pessoas acham que esse tema faz parte de uma cultura ultrapassada, mas isso é a palavra de Deus. Verso 18. Para as esposas, ele fala de submissão. Ser submissa não é fazer tudo o que o marido quer. Submissão é ter disposição em fazer o que é certo. É se dispor a estar debaixo da mesma missão do marido. Não é ser escrava dele. Cristo se submete ao Pai, mesmo sendo um com o Pai, sendo igual ao Pai. E antes da esposa se submeter ao marido, ela tem que se submeter a Deus. Verso 19. Paulo também ensina aos maridos e deixa claro que submissão não é subserviência nem escravidão. Paulo exorta os maridos a amarem suas esposas. Não só falar que ama, mas demonstrar amor, cuidando, zelando e protegendo. O amor é demonstrado em pequenos gestos. Maridos, certifiquem-se se estão dando amor e carinho para suas esposas e não permitam que a amargura estrague seu casamento. Quando o marido acusa sua esposa de não ser submissa, ele já violou a palavra, porque ele tem que se concentrar no amor que ele tem que ter. Só uma conversa pode consertar um casamento e não uma acusação. Versos 20 e 21. Paulo nos mostra que cada um tem sua responsabilidade. Os pais têm que exigir dos filhos responsabilidade e obediência, mas têm também que respeitar os filhos. Os pais não devem desrespeitar os filhos, criticando-os e castigando-os severamente. Isso traz um efeito negativo em sua mente, sentimentos de inferioridade e frustrações. Os versos 22 a 24 relacionam-se com o trabalho. Paulo instrui os escravos a obedecerem a seus senhores em tudo. O apóstolo não estava falando com líderes da sociedade. Não era um discurso político. Ele não podia resolver o problema da escravidão. Ele estava escrevendo para a igreja. Ele mandou que todos os escravos fizessem tudo para agradar a Deus. Escravos cristãos são livres e obedecem em reverência ao Senhor. Capítulo 3, verso 25 a 4, verso 1. A exortação depois vem para os senhores de escravos, considerando melhor a questão da escravidão. Paulo tinha uma visão da totalidade da sociedade. Havia na igreja escravos e senhores de escravos. E ele está dizendo que não eram só os escravos que tinham senhor, mas todos têm um senhor, mostrando a libertação que todos precisam ter em Cristo. E assim tudo estará em paz, como diz o verso 15.